E ele estava extremamente certo. A gente tem uma iniciação em cada um desses livros. Hoje eu vim trazer um livro muito especial pra mim, porque a primeira vez que eu toquei nesse livro, eu tinha 16 anos. E até o dia em que eu toquei esse livro pela primeira vez, eu não era apaixonada pela literatura, eu não era apaixonada por ler. Mas um dia, na escola que eu fiz o ensino médio, eu passei numa livraria que tinha ali perto. E o homem que trabalhava nessa livraria, que me via volta e meia passando ali na frente, dando uma olhada nos títulos, ele me disse assim: ó, eu tenho um livro que eu li quando eu tinha a tua idade. E eu acho que tu vai gostar muito. Vai ser um livro que tu vai reler outras vezes na tua vida. E ele estava extremamente certo. Eu já reli ele 3 vezes. E esse ano que vem, de 2026, ele tá na minha lista pra eu ler de novo. Ele é um livro que me fez refletir sobre vários aspectos da minha vida. Ele tá relacionado com a filosofia, embora ele não seja um livro técnico, né? E o livro é O Mundo de Sofia, de Jostein Gaarder. Essa edição que eu tenho aqui na minha mão, eu comprei recentemente num sebo que eu fui. Não é o livro que eu comprei naquela livraria. Esse livro que eu comprei naquela livraria eu acabei emprestando e perdi. Eu achei uma edição muito bonita, ela é de capa dura. Eu gosto de livro assim que tem esse aspecto de livro antigo, sabe? Ele foi uma edição feita em 1991. A capa quem fez foi Murilo Martins. Foi publicada pelo Círculo do Livro. E aí começa já com essa pedrada. Quem de 3 milênios não é capaz de se dar conta, vive na ignorância, na sombra, à mercê dos dias do tempo. Goethe. Esse livro me traz tantas memórias. E foi graças a ele que eu fui introduzida no mundo da literatura. Então eu sou muito grata pelo homem que me indicou esse livro e por eu ter gostado e por eu ter me apaixonado por ler. Porque a partir daí um universo de coisas foi aberto pra mim que não era até então. Ele é um livro que eu recomendo muito para quem quer começar a explorar o mundo da filosofia. A ideia do livro é ser uma espécie de curso de filosofia básico. Então, tu tem contato com os grandes filósofos da humanidade através dessa narrativa, ao mesmo tempo em que existe um romance acontecendo que te prende, te deixa curioso. Então, é um jeito gostoso de aprender filosofia. E foi graças a esse livro que eu consegui aproveitar as minhas aulas de filosofia do ensino médio, porque ele me apresentou de um jeito tão divertido os filósofos que quando os professores chegavam e falavam dos filósofos, eles já não estavam falando com o vazio, eu já tinha algum conhecimento de cada um deles e então aquilo que eu estava aprendendo na escola se complementava com o que eu aprendi nesse livro. Então como é que é a história? Imagina que tu é uma adolescente de 14 anos e aí um belo dia tu chega em casa da escola e aí no correio tem uma carta endereçada a ti de uma pessoa completamente estranha, que tu nunca ouviu falar. Quando essa menina começa a ler a carta, ela pensa, isso não pode ser engano. Só que aquela carta realmente foi endereçada pra Sofia. E ela começa a perceber que, tipo, realmente ele não tá enganado, é pra ela mesmo. E ele se propõe, então, a fazer um curso de filosofia pra ela. Porque ele precisa da ajuda dela pra uma coisa que eu não posso contar, porque senão a graça do livro vai embora, né? Então, ao invés de cartas do tipo, ai, olá, Sofia, meu dia foi tal, foi de tal jeito, ela recebe cartas muito profundas. E aí, como por exemplo, da onde vem o mundo? Quem é você? Então, é esse tipo de provocação que o professor das cartas vai trazer para Sofia. Então assim começa a jornada da Sofia Amundsen, que é a protagonista dessa história incrível. Então assim, ó, nessas cartas existe um mistério que a Sofia quer desvendar. Ela recebe cartas endereçadas a ela, só que ele cita também uma tal de Hilding Knag. E ele deixa entender que a Sofia tem relação com ela e que ele tá tentando passar um recado pra Hilding através da Sofia. E a Sofia fica tentando entender.
Isso. Enquanto ela tenta desvendar esses mistérios, ela continua recebendo essas cartas e cada vez mais ela vai aprendendo com essas cartas e colocando no mundo as visões que ela tem aprendido nas cartas, né? Então, dentro da história, tu vai ouvir falar do Kant, do Sócrates, do Platão, do Aristóteles. Claro que não nessa ordem, né, gente? Ele vai numa ordem que faz sentido. É claro que a gente não termina esse livro doutores da filosofia. A gente tem uma iniciação em cada um desses filósofos. E aí fica a nosso critério tentar aprofundar aquilo que a gente aprende ao longo dessa história. Mas é uma experiência muito rica. E realmente traz muitas reflexões para a vida. Eu acho esse livro encantador porque o que o Jostein Gaarder tentou fazer não é uma coisa fácil de fazer. É uma coisa extremamente difícil. Ele conseguiu trazer conceitos filosóficos super complexos de uma forma que caiba em um romance leve. Ou seja, ele tornou a filosofia mais acessível para as pessoas. Não só um doutor em filosofia consegue entender esses conceitos, mas um leigo consegue ter acesso às coisas que os filósofos falaram. Isso é muito importante, porque filosofia não é uma coisa de academia, de faculdade. Filosofia é uma coisa que todo ser humano faz. Se tu tem uma vivência e tu pensa essa vivência, tu reflete nas coisas, tu cria ideias das coisas que tu acha que são certas, que são erradas, isso por si só já é uma filosofia. Então, tu pensar sobre a tua vivência é uma experiência filosófica. Todo ser humano deve ter acesso à filosofia. E a filosofia como um conceito não quer dizer absolutamente nada. Porque o que importa é tu pegar uma ideia, um conceito que alguém criou, aplicar na tua vida e ver se aquilo é real de fato. Mas tu só consegue fazer isso se tu conhecer. Se tu não conhece, tu não tem como ter a visão. Tu pode decorar o que o filósofo tal falou, mas se tu não entendeu do que ele estava falando, o que ele estava vendo quando ele disse aquilo, não faz sentido. E o que o Jostein Gaarder tenta fazer é nos fazer ver aquilo que os filósofos estavam vendo. Então, o nome desse professor que dá as aulas de filosofia por carta para Sofia é o Alberto Knox. E a partir daí ela entra nessa verdadeira aventura filosófica. Então, o que começa como uma aula de filosofia por carta se transforma num evento muito maior. Ela descobre, por exemplo, que a realidade em que ela vive pode ser que não seja tão real assim. É uma leitura fantástica, então vão acontecer coisas fantásticas, só que ao mesmo tempo essa fantasia ela te traz mais para a realidade. E eu não vou trazer grandes detalhes do livro, porque esse é um livro que eu acho que ele não merece spoilers, ele merece leitura. Merece que todo mundo pegue ele alguma vez na vida. Ele é um livro que, apesar de ser grande, de ser um pouco grosso, ele te prende do início ao fim da história, porque tu fica curioso. Então não importa se tu era o melhor ou o pior aluno das aulas de filosofia. Esse livro é um livro para todas as pessoas. Ele é perfeito tanto para quem quer dar os primeiros passos na filosofia, quanto para quem já conhece há anos e quer ter uma experiência diferente com a filosofia. A gente consegue refletir sobre a vida com esse livro. A gente consegue olhar para as coisas de uma forma diferente. É impossível sair desse livro igual tu entrou. E não importa quantas vezes tu releia ele, tu sempre vai pegar coisas novas. E como eu disse, filosofia é uma coisa para todo mundo. Filosofia não é os conceitos que a gente aprendeu na escola. Filosofia é olhar a vida e entender ela melhor. Todo mundo merece ter acesso à filosofia. E esse livro é uma das melhores obras que eu posso dizer que eu já li por causa disso. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha inspirado vocês a ler esse livro, porque ele é um queridinho. Ele é um dos melhores livros que eu já li na minha vida e que eu não me arrependo nunca de reler. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem, isso ajuda bastante na divulgação do canal. Eu vou ficando por aqui e até quinta-feira. Tchau!